Vamos fazer uma revisão aqui de o que a gente estudou até agora, né? Superfícies projetivas. O objetivo é estudar superfície, é chegar a entender o conceito, pelo menos, de superfície tipo geral. E a gente começou estudando curvas em superfícies, né? Uma superfície é, para nós, uma superfície dentro do espaço projetivo. Uma curva é um conjunto de dimensão 1 contido na superfície, pode ter singularidades, que localmente é dado por uma equação. Isso é para curvas em superfícies, mas isso de fato pode ser feito para hipersuperfícies dentro de variedades, né? S não tem que ser uma superfície, pode ser uma variedade, e C é uma hipersuperfície, dada por uma equação. Tá? É uma equação holomorfa, num aberto UI, os abertos UI são uma cobertura de S, e a condição que eu tenho é que a equação em UI é compatível com a equação em UJ, no sentido que nas interseções eu tenho uma equação de compatibilidade, FI igual a FJ vezes FJ, onde F e J é uma função que não se anula, né? Não tem que se anular para que a equação da curva seja dada exatamente por FI por FJ, né? Quando a gente tem uma equação não nula, uma função não nula nas interseções, que satisfaz uma condição de cociclo, né? ¿Esos Vimos. F y J son los mismos ahí? FI igual a F y J F veces J. Sería, ¿ese F y J es lo mismo? É o mesmo F y FJ, J. Ahí vos se coloca F I igual F y J veces F y J. isso. Tá, ese F y J va a ser como a imagen inversa, todo eso, ¿no? De esos F I y F y J. Não, o FJ é o quociente O de otra FI. cosa. Ah, cociente mismo. Esse aqui é produto, né? Produto de funções. Lembra que são Ah, funções no. holomorfas. Esse Ah, aqui no, é no. produto. Tá? Multiplicação. Não é composta, não. Opa, o Hernando está chegando. Então, então, a gente tem um fibrado linear associado, né? Que é o fibrado, ele dado pelo cociclo FJ, lembra que para dar um fibrado linear, a gente precisava simplesmente de cociclos, né? De funções nas interseções, que satisfaçam uma condição de cociclo. FJ vezes CFJK igual a FIK, né? Que aqui é automaticamente satisfeito, né? Porque FJ pode ser escrito como FI dividido por FJ. Então, se você joga isso na equação de cociclo, você vê que FJ satisfaz essa equação. Tá? Então, eu tenho para associado à curva C, eu tenho um fibrado linear, mas isso vale, como eu disse, sempre que eu tenho hipersuperfície numa variedade, né? Aqui não estou usando em lugar nenhum que é curva. Eu estou usando só que é dado por uma equação, que localmente é dado pelos zeros de uma função. Né? Então, você pode ter, por exemplo, se essa é uma superfície de Riemann, C pode ser ponto, pode ser um ponto, né? Uma hipersuperfície seria um ponto. Tá? E uma coisa que eu talvez não falei com muito cuidado, muito detalhe, é que uma vez que você tem um fibrado associado, que você denota como S de C, você tem uma seção, né? Para dar uma seção, lembra, de um fibrado linear, basta você ter funções holomorfas que satisfaçam essa condição. Isso a gente viu quando a gente estudou aquele artigo de fibrados vetoriais. Né? Então, você tem um fibrado, mas além do fibrado, você tem uma seção. Isso aqui vamos chamar de S. Essa coleção das funções que definem S, que definem a curva, formam uma seção. Uma seção do fibrado. Tá? E uma coisa que a gente pode anotar aqui é que o conjunto de zeros da seção, ou seja, o conjunto de pontos na superfície, não vou chamar de S, vou chamar de sigma, tá? Que esse já foi utilizado. O conjunto de zeros da seção, conjunto de pontos na superfície, onde a seção envia o ponto no nulo, no elemento nulo, né, da fibra, e a seção é localmente dada por F igual a zero, então é o C. Então você recupera a tua curva
através da seção, né? Porque a curva é exatamente o conjunto de pontos onde FI é zero. Tá bom? A seção é localmente dada por FI, né? O conjunto de zero, seu conjunto de pontos, onde FI é zero, ou seja, a curva C. Tá bom? Então, a gente viu que esse fibrado pode ser visto como um elemento. A gente viu, não, eu só mencionei, né, que podíamos pensar como um elemento do primeiro grupo de cohomologia, do feixe de funções holomorfas não nulas, né, porque o que estou fazendo é dando, em cada interseção de abertos, de dois abertos, uma função holomorfa não nula, isso é um elemento do grupo de cohomologia, mais ou menos, né. E esse elemento do grupo de cohomologia se encaixava numa sequência aqui, que vem da sequência exponencial, onde o mapa que vai do grupo H1 no grupo H2 é a classe de Chern, né? Então, a gente identifica a classe de Chern do fibrado associado à curva C como a própria curva, com a própria curva. Tá? A imagem desse mapa de classe de Chern é o que a gente chama o grupo de Néron-Severi. E existe um produto CUP, que pega a classe de Chern associada à curva C, a classe de Chern associada à curva D, e leva na interseção da curva C com D. Você conta os números, os pontos de interseção das curvas, né? Claro que tem um detalhe, né? Você pode tentar contar aqui C igual a D, né? E você teria que contar os pontos de interseção da curva C com a curva D. O que você faz nesse caso é você faz uma deformação da curva C, né? E você conta os pontos de interseção da curva C com a deformação. Isso é chamada a autointerseção da curva. Tá? Isso tem um nome chamado a autointerseção. Para quem não viu, é autointerseção. Então, agora passamos de curvas para divisores. Divisores de Weyl. Um divisor é uma soma formal finita de curvas com coeficientes inteiros. Tá? Esses CI são curvas irredutíveis. O AI é um número inteiro. Quando todos os AI são não negativos, a gente diz que o divisor é chamado efetivo, e a notação aí que D é maior ou igual que zero. Tá? É importante isso guardar. E o grupo de Néron-Severi real é nada mais do que o produto do grupo de Néron-Severi, o grupo de curvas, produto tensorial com os números reais. Em outras palavras, você vai permitir coeficientes reais. Tá? Aqui. Tá bom? Duas curvas são numericamente, dois divisores são numericamente equivalentes se, na hora de intersetar com qualquer curva, o número dá o mesmo. Tá bom? A gente denota A equivalente a B. Um caso particular de equivalência numérica é o caso de equivalência linear. Dois divisores são linearmente equivalentes quando a diferença entre eles é um divisor principal ou é o divisor associado a uma função meromorfa ou uma função racional não nula. Né? O divisor associado a uma função racional é o divisor de zeros menos o divisor de polos. Aqui tem coeficientes positivos, né, o divisor de zeros. Em geral, isso é uma curva, né? E aqui tem coeficientes negativos, tem um menos aqui, né? Divisor de polos. Tá bom? Quando a diferença de dois divisores é um divisor associado a uma função meromorfa, a gente diz que são linearmente equivalentes. E a observação é que equivalência linear implica equivalência numérica. Tá bom? Uma outra observação importante é que quando eu tenho um morfismo sobrejetivo da minha superfície numa curva, né, como aqui, que a gente chama uma fibração, né? E eu tenho FP, a imagem inversa de um ponto P, né? A fibra, se esse aqui é o ponto, FP é a fibra sobre o ponto P, então vale que as fibras sobre pontos distintos são numericamente equivalentes, tá certo? E, em particular, a autointerseção de toda a fibra é zero, né? Porque se FP é numericamente equivalente a FP', para você calcular FP ao quadrado, você pode fazer FP vezes FP', né? Já que FP' é equivalente a FP. E duas fibras distintas
são disjuntas, né? E, portanto, não tem interseção. Tem interseção zero, né? Outra observação importante é que, se eu tenho duas curvas distintas, irredutíveis, o número de interseção coincide com a soma dos índices de interseção nos pontos de interseção, né? Onde esse índice de interseção é um número natural e ele é 1 quando as curvas se intersectam transversalmente e ele vai crescendo dependendo com as tangências, né? Se as curvas têm uma tangência no ponto P, esse número começa a ser 2, 3, dependendo da ordem de tangência. Tá bom? Em particular, quando as curvas são distintas, né? Esse número, se elas são distintas, esse número aqui é não negativo, né? Porque ele conta o índice de interseção. Tá bom? Se você tem duas curvas não irredutíveis, sem componentes comuns, essa aqui é uma observação importante, a autointerseção é sempre não negativa, e a interseção é zero, somente se elas são disjuntas, né? Porque, nesse caso, se elas não são disjuntas, você sempre vai ter coisa para contar aqui, né? Nessa soma. Tá? Por que você tem que pedir que não tenha componente em comum? Porque uma componente em comum vai dar lugar a uma autointerseção, né? Se C e D têm uma componente em comum, imagina que C é A mais C1, né? É A e C1, e D é A mais C2. Quando você intersecta, na interseção de C com D vai aparecer A ao quadrado, né? Mais outras coisas. E a autointerseção pode ser negativa, né? As interseções de curvas distintas é não negativa, mas isso aqui pode ser negativo. Então, você tem que tomar cuidado de não ter componentes em comum para você concluir essa condição daqui. Tá? Outra observação é que uma curva, ou um divisor, né? Um divisor é amplo. Se um divisor é amplo, então vale que a interseção com qualquer curva é sempre positivo. Tá? Eu disse que você podia quase tomar isso como definição de amplo. Né? Para ser amplo, de fato, você precisa essa condição e essa outra, né? Equivale, deixa eu anotar aqui, amplo, C é amplo, se somente se C ao quadrado é positivo e C vezes D é positivo também, para toda D curva, para toda a curva D. Tá? Então, quando é amplo em particular, ele intersecta todas as curvas positivas. Tá? Isso é quase ser uma seção hiperplana, isso significa quase que o divisor é a interseção de um hiperplano em Pn com a sua superfície. Né? Porque eu digo quase, porque não é exatamente C, é um múltiplo de C que vai ser a interseção. O múltiplo de C, se C tem equação F, o múltiplo dele tem equação F na N. Tá? Teorema de índice de Hodge, que a gente viu também na semana anterior. Né? Um grupo de Néron-Severi real, né, com coeficientes reais, é um espaço vetorial de dimensão finita. A dimensão dele é chamado o número de Picard da superfície. E ele tem uma forma de interseção, né, uma forma bilinear simétrica, tá, que é simplesmente interseção de divisores. Né? Você sabe intersectar curvas, você sabe que os divisores são combinações de curvas. Então, você estende por linearidade, você obtém uma forma bilinear simétrica. Tá? E o teorema de índice de Hodge diz que a assinatura é 1, a dimensão menos 1. A assinatura é sempre o par que conta o número de autovalores positivos com o número de autovalores negativos. Ou seja, numa base adequada, a matriz é diagonal e tem um autovalor positivo e o resto todos negativos. Tá? Em particular, como consequência disso, se eu tenho uma curva com autointerseção positiva e eu tenho outra curva que corta ela como zero, ou seja, está no complemento ortogonal com respeito a essa forma bilinear, né? Então, a autointerseção da outra é negativa, né? Tem que ser negativa. Porque
Se a curva já tem autointersecção positiva, então ela pode ser um elemento da base, né? E você completa para uma base qualquer, né? Para uma base ortogonal. E então o complemento ortogonal dela tem todos os autovalores negativos, né? Eu estou vendo aqui a curva como um elemento do espaço vetorial, né? Estou pensando a curva como um ponto do grupo de Néron Severi. Tá bom? O divisor canônico, finalmente, a gente está procurando associar a uma superfície um fibrado linear, tá? O fibrado tangente não serve porque tem posto 2, o fibrado cotangente também não serve porque tem posto 2. O que serve é o fibrado de duas formas. Então, ele é um fibrado de posto 1, tá? Como ele é um fibrado de posto 1, ele pode ser dado por um divisor, ou seja, ele é o fibrado associado a um divisor. Tá? Esse divisor é chamado divisor canônico. Então, qual é a propriedade do divisor canônico, ou de um divisor canônico, né? E que o fibrado associado a ele é o fibrado canônico, né? Esse aqui, que eu chamo de fibrado canônico. Esse aqui eu não dei nome, vai ser chamado fibrado canônico, denotado como WS, fibrado de duas formas. Fórmula de adjunção diz que se eu tenho uma curva suave, eu pego o divisor canônico e faço a soma com a curva, isso dá um novo divisor. Eu pego o fibrado linear associado a esse divisor. Se eu restringo esse fibrado linear à curva C, eu tenho um divisor na superfície. Eu tenho uma curva na superfície. Desculpa, eu tenho um fibrado linear na superfície e eu tenho uma curva na superfície. Se eu restringo o fibrado linear à curva, isso dá um fibrado linear na curva. Esse é o fibrado canônico da curva. Quando eu digo que é, quer dizer que é isomorfo, tá? Ou seja, o fibrado de formas, tá? O fibrado canônico é sempre o fibrado top, né? O fibrado de formas top. O fibrado de, se é uma variedade de dimensão 3, é o fibrado de 3 formas. Se dimensão 1 é fibrado de 1 formas. Tá? Eu posso interpretar isso não como fibrados, mas como divisores. Isso quer dizer que a interseção desse divisor, né, com a curva C, né, eu tenho um divisor aqui, KS mais C, eu intersecto com C, isso me dá um divisor em C. Isso é o divisor canônico da curva. Tá? Se eu conto o número de pontos, né, isso vai me dar 2 vezes o gênero da curva menos 2, isso é uma propriedade de superfície de Riemann. O grau do divisor canônico, o grau do divisor de formas é 2G menos 2. O teorema de Riemann-Roch, né, a gente viu também, conta, eu defino a característica de Euler de um fibrado. Aqui aparecem números que eu não defini, que não são muito importantes. Tá? O H0, o H pequeno significa a dimensão do H grande, o H grande é o grupo de cohomologia, né? O H0 quer dizer que eu estou contando quantas seções linearmente independentes tem o fibrado linear. O H1, eu estou contando a dimensão do primeiro grupo de cohomologia do fibrado linear, não é importante quem ele é por enquanto. O H2 é a dimensão do segundo grupo de cohomologia do fibrado linear, e a fórmula de Riemann-Roch diz que se eu tenho um divisor, eu olho para o fibrado associado e a característica de Euler dele é a característica de Euler do fibrado trivial na superfície, ou esse é o fibrado trivial na superfície, ou é o feixe de funções holomorfas, é a mesma coisa, mais um meio da autointerseção do divisor menos a interseção do divisor com o fibrado canônico. Tá? Também a gente definiu o gênero de uma curva como 1 menos o gênero aritmético da curva, como 1 menos a característica de Euler do fibrado trivial da curva, do feixe de funções regulares, né? Fibrado trivial da curva. Quando a curva é suave, esse gênero aritmético coincide com o gênero mesmo, com o número de buracos que tem a curva, né? A curva é uma superfície de Riemann. E a gente acabou provando a fórmula do gênero, que diz que o gênero aritmético é 1 mais 1 meio C ao quadrado mais C vezes KS. Tá bom? Então, hoje a gente vai estudar
superfícies minimais, depois dessa revisão, né? E para estudar superfícies minimais, a primeira coisa que eu preciso falar é do blow-up, ou da explosão de uma superfície num ponto. Então, eu vou começar falando com a explosão de C2 num ponto, tá? Explosão de C2 num ponto, para quem é de foliações ou de geometria algébrica, provavelmente é muito conhecido, né? Você vai pegar dentro de C2 vezes P1, vou agrandar aqui, dentro de C2 vezes P1, C2 você vai considerar com coordenada XY, P1 com coordenada Z0, Z1, o conjunto X, que é dado pelo par XY, C0, Z1, ponto em C2, ponto em P1, tal que satisfazem essa equação. Z1 vezes X igual a C0 vezes Y. Né? Isso aqui tem dimensão 3, né? Porque C2 tem dimensão 2, P1 tem dimensão 1. Isso aqui é, então, uma hipersuperfície numa superfície, numa variedade de dimensão 3, portanto, tem dimensão 2. Tá? Esse conjunto é chamado o blow-up de C2, na origem denotado por BLO-C2. Eu tenho aqui a projeção natural sobre C2, né? A projeção na primeira componente. Eu posso restringir essa projeção a X. Isso aí eu chamo de π, né? Então, o blow-up vem sempre acompanhado com um mapa dele na base, que seria C2 aqui, né? Esse mapa tem a seguinte propriedade. Se eu pego um ponto não nulo, xy, na base, né? Eu vou ver quem é a pré-imagem de um ponto aqui em C2. Né? Lembra que eu estou analisando esse mapa. Quero ver quais pontos de x vêm parar no ponto. Tá? Então, se o ponto é não nulo, então quer dizer que o x ou y é não nulo, e isso significa que eu posso escrever C1 e C0 usando x e y, né? Dependendo de qual deles é não nulo, e eu posso mostrar que o único elemento aqui é esse aqui, o par xy e o ponto xy em P1. Né? XY é um ponto de C2, não nulo, portanto eu posso olhar para a reta passando por ele e pela origem, isso te dá um elemento de P1. Né? É claro que se você... É claro que esse par aqui satisfaz essa equação, né? E é fácil mostrar que esse é o único ponto que está indo em XY. Por outro lado, se o ponto é 0, 0, ou seja, sobre a origem de C2, justamente por isso que a gente vai falar de blow-up na origem, se x e y são 0, você vê que essa equação vira trivial, independente do valor C1, C0, né? Então, se x e y é 0, a imagem inversa do 0, 0 é o 0, 0 vezes P1. Todo valor de P1 satisfaz essa equação. Então, esse conjunto aqui está contido em X. Isso aqui é o que a gente chama de E contido em X. Né? E esse conjunto aqui, que é um P1, né? é isomorfo a P1, né? É P1 vezes um ponto, é chamado divisor excepcional. Ou seja, o que estou fazendo com o blow-up? Tá, calma aí, antes de explicar isso, deixa eu falar de mais essas duas propriedades. Então, olha só, se eu restringir a pontos aqui que não sejam a origem, só vai ter um ponto em X que vem sobre esse ponto. É isso que eu estou falando aqui. Estou dizendo quem é o ponto, exatamente. Se eu me posicionar sobre a origem, tem infinitos pontos, tem toda uma reta, um P1, que vai parar nesse ponto origem, né? Ou seja, se eu estou fora do divisor excepcional, e aqui eu estou fora da origem, isso aqui é um biomorfismo. Tá? Isso dá para verificar diretamente. Ele é objetivo, é fácil, né? É exatamente essa propriedade. Só tem um cara que vem parar aqui. E é claro que é objetivo. E, além disso, ele contrai E. Contrair quer dizer que a imagem de E é a origem. Isso significa que π de E
É a origem. Contra E. Né? Então, isso é como se eu estivesse substituindo a origem, né, por uma reta, P1. E estou deixando tudo que está fora da origem, estou deixando igual. Eu só estou substituindo a origem pela reta projetiva. Né? Agora, lembra como eu faço isso, né? Eu falei aqui que quando o ponto é não nulo, o elemento aqui, a segunda componente, é a reta determinada por esse ponto, que passa pela origem. Né? Então, de fato, o que eu estou fazendo, eu tenho aqui a origem de C2, o que eu estou fazendo é substituir esse ponto por um P1, que eu desenho assim em geral, mas isso depende muito do gosto pessoal de cada um, tem gente que faz seu desenho diferente. E cada ponto de P1, de fato, você pode pensar ele como uma direção passando pela origem. Né? Lembra que você pode considerar todas as direções passando pela origem, todas as retas, isso dá a reta projetiva. Né? As direções passando pela origem. Então, o que você está fazendo é substituindo a origem pelas direções passando pela origem. Tá? Por isso que é chamado explosão. Né? Você faz uma substituição. Isso é quase um biomorfismo, é um biomorfismo fora, né? Fora do DIE, né? Do divisor excepcional. Tá? Tem duas direções aqui que eu já sei que passam pela origem, que são os eixos, né? Então, todo ponto fora da reta azul, eu vou ver aqui em cima, lembra que ele é um biomorfismo fora da origem? Então, todo ponto aqui do eixo X, eu vejo aqui, né? E quando eu me aproximo da origem, eu me aproximo através de uma direção, da direção horizontal. Então, de fato, o eixo X vem e corta esse P1 nesse ponto, que corresponde à direção horizontal passando pela origem. Mesma coisa, o eixo Y, você vai ver aqui, né? Pelo menos para os pontos fora da origem, você vê aqui, porque é um biomorfismo. E quando eu me aproximo da origem, eu vou me aproximar aqui do divisor excepcional, mas não vou me aproximar em qualquer ponto, eu vou me aproximar no ponto que corresponde à direção vertical. Né? Se eu pegar outra reta aqui, ela vai cortar o divisor excepcional num ponto diferente, que corresponde à direção que essa reta tem no ponto azul. Tá bom? Essas duas propriedades aqui, a gente... eu vou ser um pouco leve aqui, não vou ser muito preciso, mas essas propriedades aqui dizem que o π, vou chamar de I2C, então I2C dizem que o π é que a gente chama de um morfismo, é um mapa birracional. É um mapa birracional. Um mapa birracional é um mapa que é quase um isomorfismo. É um isomorfismo fora de um certo conjunto. Mas é um isomorfismo num conjunto denso. Então, veja que o π está definido em tudo. Esse aqui é a explosão, esse aqui é o blow-up. O π está definido em tudo. O π é a restrição a restrição da primeira projeção. π está definido em tudo. Mas a inversa de π não está definida aqui, né? Porque todo esse conjunto é contraído, então a inversa, você não sabe em quem vai enviar esse ponto, né? Tem todos esses pontos como imagem. Então, a gente denota com uma seta pontilhada, justamente assim, para indicar que esse mapa não é um morfismo, né? Não é um morfismo holomorfo, é um mapa racional só. Ele está definido, mas não em todo C2, está definido C2 menos um ponto. Tem aqui uma que a gente chama de indeterminação, tá? Se você vê esse mapa aqui como um quociente de funções holomorfas, esse aqui seria um ponto onde o numerador e o denominador se anulam. Tá? Eu encontrei um vídeo no YouTube porque
esse mapa, essa explosão, ele eu faço esse desenho, mas tem gente, não sei como que outras pessoas fazem, tem gente que tem um ponto e faz assim, por exemplo, desenha o divisor excepcional como uma reta. Tem gente que pega um ponto de divisor excepcional como um círculo. Um círculo é mais válido, porque aqui você vê todas as direções passando pelo ponto, né? Tem gente que, inclusive, pega o ponto e desenha aqui uma esfera de Riemann, porque você sabe que a reta projetiva P1 é equivalente à esfera de Riemann. Eu faço esse desenho, mas às vezes eu mudo. Eu faço esse desenho agora, mas depende muito do meu estado de ânimo, de que eu quero falar. Então, eu achei na internet um desenho que eu acho que melhor que todos esses, e eu vou mostrar para vocês rápido. Eu vou trocar de apresentação, principalmente para quem nunca viu, né? Para quem já viu o Blow Up, eu acho que não precisa, mas para quem nunca viu, pode ser bom. Vocês estão vendo aqui o YouTube? Sim. Estamos sim. Tô vendo sim. Tá bom. Então, olha só. Esse aqui é o desenho do Blow Up. Esse aqui é o P2, ou C2, desculpa. Está aqui a origem, e você substituiu por uma reta projetiva. Cada ponto da reta verde representa uma direção passando pela origem. E os outros pontos que estão fora da reta verde só tem um representante aqui em cima, por isso que ficou torto assim, né? Se você tirar a reta verde e tirar a origem, isso dá um biomorfismo. E veja só. A reta vermelha que passa pela origem vai te dar uma reta aqui em cima que vai cortar a reta verde no ponto que corresponde à direção pelo qual essa reta está passando pela origem. Bom, de novo. Aí você... Ó, aí você vê que tem um ponto azul, né? Esse ponto azul, ele vem nessa... Tem uma curva, não sei se dá para ver bem, tem uma curva azul aqui, um nó pela origem, né? Fora da origem, cada um desses pontos aqui do nó azul, eles têm um representante aqui em cima, porque é um biomorfismo. Agora, ele passa pela origem duas vezes. Um com essa direção aqui, né? Ele passa um assim, com essa direção tangente. Então, ele vem e corta aqui o divisor excepcional num ponto. E depois ele continua e volta e passa de novo, mas com outra direção, né? O nó vem e corta, e ele passa com duas direções distintas. Então, a curva ali em cima, ele corta o divisor excepcional duas vezes, aqui e aqui. Né? Então, é como se você separasse o nó. Então, por isso que o blow-up é importante, porque ele permite você dessingularizar singularidades. Ó, o pontinho azul está percorrendo o nó. Tá vendo? Então, essa é uma boa imagem do blow-up. Imagino que o Hernan já conhecia, que o Aroca adora fazer isso. Né? Sim, sim. E é muito interessante, né? Porque, como disse, tem um teorema de Hironaka que garante, que eu vou mencionar ele agora, que garante que você consegue dessingularizar curvas utilizando o blow-up várias vezes, tá? Mas, bom, vamos lá. O blow-up tem... Ah, sim, eu fiz para C2, mas isso pode ser feito em superfícies, tá? Então, dada uma superfície... Porque uma superfície é localmente C2, né? Você vê que aqui não estou utilizando que XY estão em todo o C2. Eu só estou me focando na vizinhança da origem. Então, dado uma superfície, existe, né? X, que é o blow-up. Dado uma superfície, e P é um ponto, né? P é um ponto em S. Existe o blow-up de S em P. Superfície.
e um mapa de X para S, tal que, primeiro, o mapa, primeiro, o π-1 de P é isomorfo a P1, isso aqui chamo de E, divisor excepcional, ele é chamado divisor excepcional. 2, se eu pegar um ponto qualquer, π restrito a x menos c, que vai de x menos c em S menos P, é um biolomorfismo. Biolomorfismo. Então, essa construção pode ser feita não só em C2, mas em qualquer superfície. Você pega uma carta local, faz nessa carta local, e lembra que fora da origem você tem tudo igual, né? Nada muda. Então, você não precisa de se preocupar com o que acontece fora da origem. Esse blob tem as seguintes propriedades, que eu vou enumerar aqui. Primeiro, X também é uma superfície projetiva. Se essa é uma superfície projetiva, o blob também é uma superfície projetiva. Não é claro, pelo menos não é tão fácil, né? Ver que se esse está contido em P2, você consegue mergulhar o blob também em P2. 2. O divisor canônico, essa é uma superfície projetiva, então tem seu divisor canônico, né? Isso aqui você puxa o divisor canônico de S. Puxar curva é fácil, né? Você pega a equação da curva, você compõe com π, isso te dá uma curva lá em cima, né? Você puxa a curva. E um divisor você puxa linearmente. O divisor é uma soma de curvas, né? Mas, lembra que isso aqui é um divisor, né? Então tem a estrutura de grupo que com a soma. Mais o divisor excepcional. Tá? Então o divisor canônico de X se escreve como o pullback do divisor canônico de S mais o divisor canônico, mais o divisor excepcional. Terceira propriedade, o grupo de Néron-Severi real, o inteiro também, de X, é isomorfo ao grupo de Néron-Severi. Todo divisor em S você pode trazer para X, né? Simplesmente puxa ele. Né? Mas além dos divisores em S, você tem uma soma ortogonal ainda com os múltiplos do divisor excepcional. Tá? Ou seja, todo divisor em S, em X, é um divisor que vem de S, é a imagem, o pullback de um divisor em S, mas tem uma parte que vem do divisor excepcional. Tá bom? E essas partes são ortogonais. Se você corta o divisor excepcional com o divisor que vem de S, isso dá sempre zero. Tá? E tem essa parte de ortogonalidade que é importante. Tá bom? Então, estou falando o seguinte. Estou falando que, em outras palavras, né? Estou falando que se D está no grupo de Néron-Severi de X, no grupo de Néron-Severi, então D se escreve, né, como o pullback de C, onde isso é um divisor em S, mais um múltiplo de E, onde, além disso, eu tenho que esse cara, a interseção com E, é zero. Tá bom? Tá certo? Propriedade 4. Se eu tenho dois divisores que vêm de S, se C1 e C2 são divisores em S,
Então, eu posso puxar eles, né, para C. Posso fazer a interseção deles. Isso dá C1, interseção C2. Tá? Intersectar tudo que vem de S não muda quando você vai para X. E, finalmente, essa propriedade aqui fundamental também, a autointerseção do divisor excepcional é menos 1. Aquele divisor que aparecia quando você explodia, aquele P1 tem autointerseção negativa e menos 1. Tá? Além disso, mas isso aqui segue da fórmula do gênero, a interseção do fibrado canônico com E também é menos 1. Lembra que E é P1, então tem gênero zero, né? Uma curva, é esfera de Riemann. Então, se eu conheço a autointerseção e conheço o gênero, se eu conheço a autointerseção e conheço o gênero, eu conheço esse outro número, né? Pela fórmula do gênero. Então, dali segue essa terceira. Essa segunda propriedade. Tá bom? Tem alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Pode ser elementar. O que vocês acham que é elementar. Tá tudo bem? Então, vamos lá. Vou definir agora, para quem é de geometria algébrica também, talvez estou repetindo coisa, né? Mas tudo bem. Eu vou definir agora o transformado estrito de uma curva, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma curva em S, curva, não é a mesma coisa fazer o pullback dela para S do que... Bom, o que eu quero falar é o seguinte, né? Você tem aqui a origem e você explode. E aí você tem um divisor excepcional. Se você tem uma curva passando pela origem, você pode trazer fazendo o seguinte, né? Você tira aqui a origem e aí você traz. Isso aqui é uma bijeção, porque fora da origem é um biomorfismo. Isso aqui seria essa curva. E aí você pega o fecho. Isso aí vai te dar essa curva completa, incluindo esse ponto. Isso não é a mesma coisa que fazer o pullback. Tá? Fazer o pullback é outra coisa. Fazer o pullback é você pegar a equação da curva, você pegar a equação da composta. Que isso aqui é pullback. São diferentes. Essa diferença é justamente o transformado estrito. Tá? Então, deixa eu explicar. Deixa eu apagar tudo isso. Vou tentar explicar em termos mais algébricos, menos geométricos. Tá bom? Então, se eu tenho uma curva irredutível, né? Então, tenho o blow-up, né? Blow-up em P. Então, eu tenho o seguinte, né? O pullback tem uma maneira... O pullback da curva pode ser escrito de maneira única. Isso agora é um divisor em X, né? Pode ser escrito de maneira única da seguinte forma. Isso aqui é um divisor, é uma curva em D, uma curva. Essa aqui é aquela curva que construí, tira a origem, traz e depois fecha. Mais um múltiplo do divisor excepcional. Onde D til, né? Onde D é maior ou igual que zero, e D til é uma curva irredutível. Em X. Né? Esse D til é o que a gente vai chamar do transformado estrito.
transformado estrito. Tá certo? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui para ver como funciona isso, né? Deixa eu pegar aqui uma curva em C, vou fazer em C2, o exemplo sempre pode ser pensado localmente. Tenho aqui a explosão e vou substituir essa origem pelo divisor excepcional. Tá? Então, pega uma curva qualquer, pega a curva, por exemplo, sei lá, y igual a x ao quadrado. Tá? Ela passa pela origem, né? Então, o que acontece? Como era o blow-up, né? O blow-up, ele era assim. Ele era xy, C0, Z1, tal que C1x igual a C0y. Tá bom? A reta projetiva eu posso cobrir, como vocês devem lembrar, por dois abertos afins. Um onde C0 não é nulo e outro onde C1 não é nulo. Né? Então aqui eu posso cobrir o x, né, por duas cartas, né? Vou chamar de U0 e U1. Vamos começar com U0, que é o aberto XY, onde vamos supor que C1 não é nulo. Tá? Então aqui vai ser Z1 não é nulo, né? Então, T1. Né? A segunda coordenada não é nula, então eu posso escrever assim, tal que. E a equação que vai satisfazer é x igual a yt. Tá bom? Esse seria o conjunto, uma das cartas, né? Um dos abertos. O outro é você pegar C0 não nulo, né? E seria um S, 2 pontos S. Né? Esse aberto, eu vejo aqui, está aqui. É um pedaço da explosão. E quem é a projeção? Lembra que a projeção leva no ponto x, y, né? Nas duas primeiras coordenadas. Só que... Não, eu queria fazer o contrário. Eu queria fazer um T, desculpem. Que eu queria fazer um T. Queria fazer C0 não nulo, né? Queria fazer C0 não nulo. Então aqui é y igual a xt. Tx. Então isso aqui é x tx. Tá bom? Então essa é a projeção. Né? Isso aqui é t, x. E lembra que t é a coordenada do projetivo. Então essa coordenada eu boto aqui. T. É a coordenada dessa reta. E o mapa é simplesmente o mapa π. Você escreve π de xt como sendo x tx. Né? Então, como seria o pullback dessa curva? Né? Então, agora eu vou fazer pullback da curva C. Seria dado pela equação y, que é tx, né? Menos x ao quadrado igual a zero. Então, isso é x t menos x igual a zero. É isso? Acho que sim, né? Então, ele tem duas partes, né? X igual a zero, x igual a t. Tá certo? Então, a minha curva verde, ela virou. Ela tem essa parte, que é o divisor excepcional, né? Bom, se x é zero, então eu estou no divisor excepcional. Tá certo? Em xt, se x é zero, eu estou no divisor excepcional. E tem essa outra parte, que é o transformado estrito, que seria uma curva assim. Ó. X igual a t. Tá bom?
você vê que uma curva que corta o divisor no mesmo ponto que o eixo X, né? Por quê? Justamente porque essa parábola que eu tomei, ela é tangente ao eixo X na origem. Lembra que eu disse que o divisor excepcional representava as direções tangentes pela origem. Então, se ela tem a mesma tangente que o eixo X, é de esperar que ela corta lá em cima, no mesmo ponto que esse. Tá? Então, esse aqui seria o transformado estrito da curva. Esse aqui é C, esse aqui seria o transformado estrito. Tá? Então, tem uma diferença do transformado estrito para o pullback. Né? O pullback é transformado estrito mais um. Aqui foi só o divisor excepcional, mas, em princípio, você, dependendo da multiplicidade da curva, você poderia tirar não somente x, mas x ao quadrado, x ao cubo. Então, aqui pode aparecer 2c, 3c. Tá? Depende da multiplicidade da curva. Depende de... Aqui a curva começou com y, né? Mas se ela começar com ordem mais alta, isso vai mudar. Tá? Então, eu dei nome de transformado estrito. Tá aqui, transformado estrito. Então, para que serve isso, né? Primeiro, tem um leminha aqui, muito, muito legal. Não vou provar, mas bem interessante. O gênero aritmético da curva, ele diminui se você explode. Se você compara a curva com o seu transformado estrito, o gênero vai diminuir ou se manter igual. Né? Quando ele vai se manter igual, vale igualdade. Se somente se ou D é suave, a curva que você explodiu era suave, ou você explodiu um ponto fora da curva. Claro, se você explodiu um ponto fora da curva, lembra que a explosão fora do ponto explodido é um isomorfismo. Então, é claro que D2 é o mesmo, é isomorfo a D. Portanto, o gênero tem que ser o mesmo. Se é suave, você não melhora no gênero, você já tem igualdade. Quando não é suave, você vai diminuir o gênero. Tá bom? Então, neste caso, em que ou a curva é suave ou o ponto está fora, neste caso, a restrição da explosão ao transformado estrito é um isomorfismo. Tá? Então, no caso em que você não tem nada para melhorar com a curva, ela não muda, ela fica igual como ela já estava. Tá certo? E aqui vem o teorema de dessingularização de curvas, que pode ser feito na mão, de fato. Né? Se a curva, se D é uma curva reduzida, ou seja, ele é dada por uma equação sem expoentes, né? Dada por uma equação, um polinômio reduzida, então, após um número de blow-ups, um número finito de blow-ups, transformado estreito é uma curva suave. Tá bom? Então, posso começar com uma curva bem singular dentro da superfície, pode ter várias singularidades. Essa singularidade aqui. Tá? E depois de explodir um número finito de vezes, eu posso explodir talvez aqui. Só preciso explodir nas singularidades, né? Várias vezes, né? Eu vou explodir primeiro nesse ponto, depois nesse, depois nesse. Eu termino com uma curva suave. Tá bom? Como corolário disso, corolário parece simples. Diz que se C é uma curva irredutível,
Então, o gênero aritmético dela é sempre não negativo. Lembra como foi definido o gênero aritmético? O gênero aritmético era 1 menos característica de Euler do fibrado trivial, né, na curva, né? Então, em princípio, isso poderia dar um número negativo. Mas o que acontece? Se ele é suave, a gente sabe que o gênero aritmético é o mesmo que o gênero geométrico, o número de buracos que tem a curva, vista como superfície de Riemann, né? E isso é não negativo, sempre. Se ela não é suave, você explode até chegar numa curva suave, mas em cada explosão você diminui o gênero. E quando chega na curva suave, já é não negativo. Então, o gênero inicial tem que ser não negativo. Bom? Pela fórmula do gênero, isso equivale ao seguinte, né? Esse corolário aqui, pela fórmula do gênero, equivale a dizer que KS vezes C mais C ao quadrado é sempre maior ou igual que menos 2. Lembra que a fórmula do gênero, né? Qual era a fórmula do gênero? Essa, né? Se esse número é não negativo, então esse aqui não pode ser mais negativo do que menos 2. No máximo é menos 2. Tá? E, claro, vai ser menos 2 justamente quando esse gênero seja zero. Né? Então, ser menos 2, essa soma aqui, ser menos 2, equivale ao gênero ser zero. Então, se, eu vou dizer mais, né? Se é menos 2, se KS C mais C ao quadrado é menos 2, então quer dizer que o gênero é zero, né? Então C é suave. Tem que ser suave porque o gênero já é zero. Se não for suave, você explode e o gênero diminuiria, mas o gênero não pode ser negativo, né? Então, se já é menos 2, significa que o gênero é zero. Se essa soma é menos 2, quer dizer que a curva tem gênero zero, portanto é suave. E suave com gênero zero significa que é P1. Esfera de Riemann. Tá? Então, esse número, mínimo valor para esse número, KS vezes C mais C ao quadrado é menos 2. Esse número não pode ser menos 3, nunca, para nenhuma curva. Tá? No mínimo é menos 2. E de fato quase sempre mais. Se fosse exatamente menos 2, é porque eu estou com uma curva suave, que é P1, que é racional. Isso aqui a gente chama de curva racional. Isso aqui, quando é P1, a gente diz que C é curva racional. Curva racional. Tá bom? Tem alguma dúvida aqui? Sí, Michael, Sí. no lema, na folha anterior, Sim. então, ali no lema, na para o gênero geométrico, aí vai ser igualdade ou também vai ser cumprir a desigualdade? O que acontece é que depende da definição do gênero geométrico, né? O que é o gênero geométrico? Vamos, não haver um número de buracos. Quando é suave. Quando é suave, né? Mas quando não é, se ela não é suave, você pode definir o gênero geométrico como sendo o gênero da dessingularização. Se ela é assim como aqui, se ela tem singularidades, ela não é uma superfície de Riemann compacta, né? Porque ela tem esses pontos singulares. Então, em princípio, não tem como você contar buracos. Para você contar buracos, você tem que ter uma superfície de Riemann compacta. Certo? Então, você diz, o gênero geométrico é... Bom, eu dessingularizo e conto o gênero geométrico desse aqui, que esse aqui eu já posso contar, porque ele é suave. Tá bom? Porque às vezes eu vi que falam que o gênero é um variante birracional. Sim, o então gênero aritmético em variante birracional. Tá, mas no lema 1 então não seria um invariante. Porque aí está mudando, né? La transformada estricta da curva
tem razão. Sí. Sim, não, tem razão. Falei uma coisa errada. Não. O gênero geométrico de uma curva não é um invariante birracional. O gênero aritmético é um invariante birracional. Mas para falar, desculpa, o gênero geométrico é um invariante birracional. No sentido seguinte, não, você tem razão. O gênero geométrico é um invariante birracional. Agora, o que é o gênero geométrico? Se ela é suave, é o número de buracos ou o número de formas diferenciáveis que tem. Então, esse é um invariante birracional. Se você tem duas curvas suaves, birracionalmente equivalentes, o número de buracos é o mesmo. Tá? O gênero aritmético não é um invariante birracional porque o que você falou, né? Você pode diminuir, né? De fato, diminui quando é singular. Então, não é um invariante birracional. Tá bom? Tá, tá bom. Tem uma coisa muito interessante desse blow-up, né? Deixa eu tentar agrandar de novo. Que é a resolução de mapas racionais. Solução de mapas racionais. Eu vou provar que o gênero é um invariante birracional, de fato. Tá? Na próxima semana. Eu vou fazer isso para superfícies. Eu vou provar que o número de formas diferenciais é um invariante birracional. Então, o que é resolução de mapas racionais? Imagina que você tem um mapa F da tua superfície em Pn. Racional. Racional significa o quê? Que ela não está definida em todos os pontos. Por quê? Se você tem aqui um ponto X, a imagem seria, sei lá, F0 de X, Fn de X, né? Isso aí é um mapa em Pn. Se eu tenho um ponto X onde todo mundo se anula, isso não dá um ponto de Pn. Né? Em Pn, alguma coordenada que se não anula. Então, quando eu coloco aqui a seta pontilhada, quer dizer que o mapa não está definido em todo, né? Só está definido num aberto. Que é o aberto onde algum desses componentes não se anula. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de um mapa racional. Isso aqui é um mapa racional. Mapa racional. Eu vou dar um exemplo agora, tá? Então, o teorema de resolução de indeterminações diz o seguinte: você pode explodir pontos na superfície e em algum momento esse mapa fica bem definido, está definido em todo ponto. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Existe uma sequência finita de blow-ups. Existe uma sequência finita de blow-ups. Tal que de blow-ups assim, ó. Eu tenho a superfície S, aí eu vou explodir um ponto, P1, eu vou chegar na superfície EC1. Aí eu vou explodir um ponto de EC1 e vou chegar na superfície EC2. E assim, até chegar Pn na superfície ECN. Tá bom? Existe uma sequência de blow-ups. Eu tenho o mapa aqui para Pn, né? Que não está definido em tudo. Um mapa racional para Pn. Tal que essa composta não é mais um mapa racional, está definido em tudo. Se eu chamo aqui, seria, se isso aqui é F, isso aqui seria F composta com π, onde π é a composição de todos os blow-ups, né? π é π1, estou fazendo certo? A composta, contrário, né?
composto assim, né? Π1 composto Πn, tá? Então, tal que F composto com π é um morfismo holomorfo, é holomorfo. Não tem mais pontos de indeterminação. Certo? Então você tem uma escolha, assiste uma escolha de pontos. É claro que o que você vai fazer você tem um mapa F que tem os seus pontos de indeterminação. Tem alguns pontos onde não está definido. Você explode esses pontos uma quantidade de vezes e o mapa fica bem definido em tudo. Tá bom? Então você resolve os mapas racionais. Esse mapa aqui, G, é chamada resolução de F. G é chamado uma resolução de F. Você resolveu o mapa, né? I é chamada minimal, né? G é resolução minimal. Minimal. Se N é minimal. Ou seja, note que se eu explodo uma vez, eu posso explodir uma vez e já olhar para essa composição. Mas como F não está definido em todo ponto de S, de repente essa composição não está definida em tudo, também tem pontos de determinação. Tá? Então, ser minimal quer dizer que é o mínimo N que eu preciso para resolver o mapa. Se eu não explodir, se eu só faço até N-1, esse mapa ainda tem indeterminações. Tá? Uma vez que ele está resolvido, você pode continuar explodindo e ele já vai ficar resolvido para a vida toda. Certo? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui, que é o mapa de Cremona, não sei se é conhecido para vocês. Morfismo de Cremona, que é o seguinte, né? De P2 sem P2, que leva x, y, z em 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z. Tá bom? Claro que isso aqui é a mesma coisa, esse ponto. Como eu estou em P2, eu posso multiplicar por um número não nulo, né? Então, eu posso multiplicar por x, y, z, pelo produto. Um dos três tem que ser não nulo. Então, isso aí é a mesma coisa que YZ. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Estou com uma caneta muito ruim agora e é difícil de escrever. Se eu multiplicar por x, y, z, isso aqui é YZ, XZ, XY. É o mesmo ponto, né? Os dois são paralelos. Se x, y, z são dois deles zero ao mesmo tempo, esse mapa não está definido, porque os três se anulam, né? Por exemplo, se x é zero e y é zero, as três coordenadas se anulam. Então, esse mapa não está definido no ponto 1, 0, 0, ou no ponto 0, 1, 0, ou no ponto 0, 0, 1. Se duas coordenadas são zeros, o mapa não está definido. Então, esse é um mapa birracional. Não é só racional, se eu componho com ele mesmo, aí você olha essa forma aqui. Se você pega 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z e compõe de novo, tem identidade, né? Então, esse mapa não está definido em tudo, mas ele tem um inverso, que também não está definido em tudo. Então, o que a gente disse é que sigma é birracional. Ele é irracional e, ao mesmo tempo, tem inverso. Esse é o mapa de Cremona. Tá? Então, ele está definido em tudo, menos se esse aqui é meu edição de P2. Deixa eu fazer na outra folha melhor. Se esse aqui é meu desenho de P2, esse mapa que é birracional,
sigma, não está definido aqui, que são x e y0, né? Nem aqui, nem aqui. Ali ele não está definido, tá bom? E é fácil ver que se eu faço a explosão desses 3 pontos, o mapa fica bem definido. Quer ver? Eu vou fazer a explosão só desse ponto aqui. Tá? Lembra como era a explosão, né? A explosão é assim. Eu vou colocar isso aqui mais embaixo, tá? Vou fazer a explosão de um ponto só, tá? Então deixa eu ver como fica. Fazer a explosão desse ponto. Pi, né? Então, o ponto azul vira um divisor excepcional. Eu tenho aqui o eixo X passando por aqui, tenho aqui o eixo Y passando por aqui. Tá bom? E eu tenho, fora do ponto azul que explodiu, eu tenho tudo igual. Tenho esse ponto e esse. Tá certo? Lembra como era π em coordenadas locais? Coordenadas locais, cadê? O π tinha essa expressão em coordenada xt, né? Que era uma das cartas da explosão. Então, lembra que π de xt é xt. Certo? Então, vou compor com o mapa de Cremona. Calma aí, o que eu fiz? Certo, né? Não, eu escrevi o mapa de Cremona. Estou escrevendo em... Sim, calma aí. Eu preciso ver o mapa de Cremona na carta fim, né? Eu estou fazendo aqui. Então, quem é sigma na coordenada fim? Na coordenada fim é xy, z igual a 1, né? Aqui z é igual a 1. Coordenada fim de P2, né? Então, esse mapa então seria... Deixa eu ver a cara dele aqui. Se z é 1, então aqui fica y, x, xy, tá certo? Então é y, x, xy. Tá bom? Aqui, ao redor do ponto que estou explodindo. Tá bom? Então, isso aqui fica sigma de x, xt. Isso dá y seria xt, x, xy, x quadrado t. Isso aí é a mesma coisa do que t 1xt. Esse mapa aqui, ele não está definido em todo, né? Se x é 0, é claro que esse mapa não está bem definido, porque x igual a 0 corresponde ao divisor excepcional. O divisor excepcional corresponde a esse ponto, onde eu já sabia que delta não estava bem definido. Mas se esse mapa, fora de x igual a 0, coincide com esse. E esse está definido em tudo, porque aqui já tem uma coordenada não nula. Então, isso, para qualquer valor de x e t, isso vai te dar um ponto do plano projetivo. Tá? Então, agora, essa composição, que parecia não estar definida aqui, estende e agora sim está definida ao redor do divisor excepcional. Claro que, fora, aqui nesses pontos, ainda eu tenho as indeterminações, porque fora eu não fiz nada. A explosão só mexe aqui ao redor. Mas aí eu posso explodir de novo os outros pontos. Eu vou mostrar só para vocês como seria o esquema. Calma, deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu vou colocar aqui.
Isso aqui eu vou apagar. Tá? Então, eu explodi um ponto e ficou bem definido. Aí eu vou explodir os outros, né? Agora eu vou explodir esse, por exemplo. Então, como fica? Esse ponto vira uma reta de visual excepcional. Eu tenho as duas curvas passando, né? Eu tenho aqui a terceira. Tem esse ponto aqui, que é essa, né? Que aqui não mudei, eu só estou explodindo aqui. Continua. E eu tinha aqui, fora desse ponto eu não mexo nada. Eu só estou substituindo esse ponto pelo divisor excepcional aqui. Separei as duas retas que passam por ele. E aqui eu tenho outro divisor excepcional que eu já tinha. E finalmente explodo o terceiro ponto, né? Então eu vou ter terceiro divisor excepcional e o resto eu vou ter como eu tinha. Tem aqui essa. E agora esse mapa, que seria sigma composta com as três explosões, eu vou chamar pi, isso aqui eu vou chamar de pi1, e esse pi vai ser a composta das três explosões. Esse mapa já vai ficar definido em tudo, né? Assim como explodindo um ponto, eu consegui que ele fique definido aqui, onde ele não estava. Explodindo os outros dois, eu vou conseguir com que ele fique definido em tudo. Tá? Então, essa seria a resolução do mapa de Cremona, do automorfismo de Cremona. Eu vou terminar, então, escrevendo o critério de contratibilidade de Castelnuovo, só para tentar chegar um pouquinho mais longe. Talvez eu vou dar a definição, né? Isso não está tão mal. Critério. Esse critério é muito legal. Uma prova dele está no livro do Bovilli. Mas eu realmente li várias vezes a prova e não peguei muita intuição, pelo menos não nas primeiras vezes. Mas o critério é muito bonito e muito interessante, muito importante. Contractibilidade de Castelnuovo. Ele diz o seguinte, né? Você sabe que quando você explode um ponto, você obtém um divisor excepcional, que é uma curva racional, é um P1, com autointerseção menos 1. O critério de contractibilidade de Castelnuovo diz que vale a recíproca. Ou seja, se você tem uma curva racional, um P1, uma curva isomorfa P1, com autointerseção menos 1, então tua superfície é a explosão de alguma outra. Tá bom? Então, seja E uma curva em S, em X, né? Curva racional, ou seja, é um P1, ou seja, é isomorfa P1, tal que a autointerseção é menos 1. Então, existe S, superfície suave, e um ponto em S. Existe S, superfície suave, um ponto P em S, e um mapa π de X para S, tal que π restrito a X menos C, que vai de X menos C. Não, essa é a condição 2, desculpa. A primeira condição é que π contrai S, contrai P. π de E é igual a P. π contrai a curva E. E a segunda condição, que é fora de E, vai em S menos P, é um biomorfismo. Tá? Em outras palavras, X é o blow-up
de S no ponto P. X é isomorfo ao blow-up de S no ponto P. Então, se você tem uma curva racional com interseção menos 1, você pode contrair. Tá? O problema é que esse critério só vale para superfícies. Se você tem essas curvas em variedade de dimensão mais alta, você pode, inclusive, pode contrair, mas o que você vai obter pode ter singularidades. Tá bom? Mas em superfícies Michael, não. Sim. ¿ese punto P va a ser cualquier punto de S? Não, existe. Existe um S e existe P em S. Existe um ponto em S. No. Tá? Então, eu vou aproveitar só para terminar com a definição de superfície minimal, porque o capítulo de hoje se chama superfícies minimais. Então, uma superfície S é minimal. Definição bem legal. S é minimal. Se minimal, e essa é a definição de hoje, que a gente tem que guardar, se ela não possui... Ah, sim, essa curva E é chamada curva excepcional, né? É chamada curva excepcional. Uma curva que satisfaz... Uma curva que satisfaz essas condições aqui ser racional, ou seja, ser isomorfo a P1 e ter autointerseção menos 1 é chamada curva excepcional. Tá? Então, uma superfície é minimal se ela não possui curvas excepcionais. Se S não contém curvas excepcionais. Excepcionais. Ou seja, né, em outras palavras, se ela não está embaixo de nenhuma outra superfície. Estar embaixo quer dizer que... Não, desculpa, se ele não está acima de nenhuma outra superfície. Estar acima quer dizer que você explodiu outra superfície para chegar nesse. Né? Em outras palavras, esse não é o blow-up de nenhuma superfície suave, né? Você pode ter uma superfície S, aí você explode uma vez, esse é 1, aí você explode outra vez, esse é 2. Nenhuma dessas é minimal, porque todas elas contêm curvas. Cada vez que você explode, você ganha uma curva excepcional, né? Você ganha um divisor excepcional, que é uma curva excepcional. Então, nenhuma delas é minimal. A que é minimal é aquela que não vem de nenhum processo de explosão. Está lá embaixo. Tá bom? Então, o que acontece? Toda superfície é birracional a uma superfície minimal. Portanto, a classificação, quando você tenta classificar superfícies, você pode se restringir a essa classe. Tá? Vou colocar aqui um teorema para terminar. Agora sim. Teorema. Toda superfície é birracional. Vocês vão entender, mesmo sem ter definido birracional, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É birracional a uma superfície minimal. Ser birracional quer dizer que existe um mapa que é um isomorfismo, mas não está definido necessariamente em todo, né? Um isomorfismo fora de um certo conjunto. Tá? Mas a única coisa que você tem aqui é o seguinte, né? Você começa com uma superfície. Se ela for minimal, acabou. Ela já é minimal. Se ela não é minimal,
quer dizer que você pode contrair, porque você tem uma curva excepcional. O critério de Castelnuovo diz que você pode contrair. Aí, você tem superfície, você contraiu. Essas duas são birracionalmente equivalentes, porque uma delas é a explosão da outra. E o blow-up é um mapa birracional. Tá? Se essa nova superfície for minimal, você ganhou. Se não, quer dizer que você pode contrair de novo. Sim, e aí você continua, e em algum momento você tem que parar pelo fato de que o grupo de Néron-Severi, cada vez que você explode... Opa, cadê essa propriedade? Eita. Ah, tá aqui. O grupo de Néron-Severi, cada vez que você explode, você ganha um novo gerador. Ou seja, se você passa... O que está em cima tem um gerador a mais do que está embaixo do grupo de Néron-Severi. Então, se você baixa, você diminui um oposto do grupo, o número de geradores. Aí você baixa, vai baixando, uma hora tem que acabar, né? Porque o posto é positivo, não negativo. Então, uma hora você tem que chegar numa superfície minimal. Tá bom? Então é isso que eu queria contar hoje. Acho que eu talvez queria contar um pouco mais, mas acho que tá bom. Eu vou parar de gravar para vocês comentarem. Só um minutinho.